paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Falamos ainda na primeira parte das mensagens de Oséias e estamos na política sem controle, que vai até o capítulo 7, verso 16. Deus começa a se queixar. Deus fala sobre tudo o que está acontecendo. Deus está abrindo seu coração através do profeta para todo o povo. Ele usa alguns símbolos que o profeta chama aqui de símiles, né? São símbolos, são algumas coisas que simbolizam o desrespeito que Israel está tendo com relação à aliança. Israel não tem respeito nenhum com a aliança. Então, o profeta fala, né? Deus fala através do profeta que isso está parecendo uma nuvem que vai, né? Uma nuvem, a promiscuidade está levando todas as coisas como se fossem vento para cá, vento para lá, e a nuvem desaparece, não se vê mais. Como um orvalho que evapora. Então, de manhã está lá o orvalho, daí a pouco, cadê o orvalho? Já foi. Por quê? Porque a responsabilidade para eles era isso. A aliança para eles era isso. Há um vento que leva para lá, há o orvalho que desaparece. Isso não tem segurança nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma, não tem consideração, comunhão nenhuma com Deus. E aí Deus diz que o povo sempre foi assim. O povo sempre teve essa inconstância, essa vulgaridade em agir em relação a Deus, né? Efraim não tem constância no seu amor, no seu respeito, na sua responsabilidade para com a aliança. Judá também não. E aí a história mostra que essas coisas acontecem há muito tempo. Essas coisas acontecem desde sempre. Este é o resumo da história do povo. E, portanto, este é o fundamento do juízo de Deus. Tudo isso vem sendo combatido pelos profetas há séculos e ninguém faz diferente. Esta canção é uma canção, a canção que eles fazem a partir do capítulo 6 é uma canção que não leva a nada. Israel, ele não está querendo saber se precisa ou não mudar o seu comportamento. Ele acha, ele tem certeza, não, Deus vai curar. Não, Deus vai fazer, tenho certeza que Deus vai fazer, Deus não vai me punir, porque afinal de contas, Deus, não vou. Mas a certeza que a gente tem, tão certo como toda manhã acontece, é o juízo de Deus. Se Deus está dizendo que vai julgar, é porque Ele vai julgar. Deus é assim. Ele teve misericórdia até agora, como diz Jeremias, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Só que quando Ele julga, o julgamento, o juízo dele vai acontecer, como toda manhã acontece. Como a alva aparece, assim o julgamento de Deus. Porque Deus é constante. Deus é constante. Deus é constante no seu amor, Deus é constante na sua misericórdia, mas Deus é constante no seu juízo. O que eles entendiam? Não, Deus é constante no seu amor, Deus é constante na sua misericórdia, então Ele não vai fazer o julgamento. Não, Deus é constante, também no juízo. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Deus dá mais importância à misericórdia, ao conhecimento, à busca, à comunhão, do que aos sacrifícios. A busca
não era feita de verdade. A busca era só de palavra. Ah, eu vou buscar, tem que buscar, porque não sei o quê, mas não faz. Não faz. Judá ataca Efraim, Efraim ataca Judá, Israel se junta com esse, vai contra aquele, os dois cortejam a Síria, e a Síria vai botar no cativeiro. Ah, os dois querem que o Egito, os dois querem que Damasco, eles não vão. Os sacerdotes têm conspirado contra o povo, contra Deus. Olha lá, 6, diz o Senhor, pois eu quero misericórdia, não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Porque se você conhece Deus, você vai ver que não é o sacrifício e não são os holocaustos. É a comunhão com Deus. É o respeito e o seguir os ordenamentos de Deus, que são justos e corretos. Os sacerdotes eram os responsáveis pelos sacrifícios. Mas estes sacrifícios que eles fizeram eram sacrifícios que não tinham sentido nenhum e não tinham validade nenhuma. Era, na visão de Deus, um sacrifício nulo. Não tinha o menor significado. Porque não é um sacrifício de verdade, é um sacrifício vazio, é um sacrifício de aparência, é um holocausto de aparência. Não é um seguir a Deus. É um ritualismo vazio, frio. Ele fala sobre uma cidade de Adão. A gente não sabe onde é que ficou essa cidade, nós não temos ideia de onde fica esta cidade. A gente sabe que ele ficava próximo ao Rio Jordão. Então, veja lá, o Rio Jordão, ele fica aqui é o Rio Jordão. Disse que fica próximo à foz do Jaboque, tá? O Jaboque é esse aqui, o Jaboque está aqui. Aqui é o lugar de Penuel, o Peniel. Manaim está aqui. Aqui fica uma outra Mispá, que não é a Mispá de Benjamim, a Mispá de Benjamim fica lá do outro lado. Essa aqui é uma outra Mispá. Tá? Então imagina-se que a cidade de Adão ficava por aqui, nesta região aqui, no lado do que eles chamam de Gileade, lá do óleo de Gileade, né? Que ia para Siquém. Então aqui esse aqui é o caminho, aqui, ó, Siquém está para cá, o caminho ficava para cá. Então em algum lugar por aqui ficava esta cidade de Adão. Por que ele está falando dessa cidade de Adão? Porque neste local ocorreu uma carnificina, ocorreram mortes, homicídios absurdos. Tá? E aqui ele fala como se fosse uma mentira, uma traição contra Deus, uma violação do recede de Deus, da misericórdia de Deus, uma falta de conhecimento de Deus. Por quê? Porque foi um homicídio, a traição, foi um homicídio em que eles fizeram uma abordagem, né, às escondidas, o que a gente chama de emboscada. Ali haviam pessoas maldosas que tinham as suas vestes, as suas mãos manchadas de sangue. E o profeta é claro em dizer que o bando que estava ali era um bando de sacerdotes, porque foram os sacerdotes que alinhavaram tudo isso, essa matança, essa mortandade. Então os bandidos, a gente pode traduzir como bandido, mas aqui o sentido da palavra que está sendo usado na Bíblia é um bandido de salteador, é um bandido de sequestrador, é um bandido que pega a emboscada e acaba assassinando por traição, por emboscada. E ele diz: quem são
estes bandidos, esses salteadores, esses sequestradores, esses maldosos com as vestes e as mãos manchadas de sangue? Os sacerdotes. Eles ficam de tocaia para matar os transeuntes. Quem passa por ali, inocente, ingênuo, acaba sendo morto por emboscada, porque eles ficam de tocaia, como um animal atocaiando a presa. Este padrão é um padrão de bandido que eles estão aplicando, o profeta está aplicando para os sacerdotes, que roubavam, que atacavam. Alguns acham que não é só isso que está escrito aqui, mas também toda a conspiração e toda a mortandade que estava acontecendo contra os reis, porque vários reis foram mortos atocaiados, vários reis foram mortos emboscados, a traição. E aqui alguns identificam como o lugar onde Peca, junto com 50 gileaditas de Gileade, que é dessa região, acabou investindo contra Pecaías e matando Pecaías para assumir o trono. Então, pode ser ato corriqueiro entre as outras pessoas, mas pode ser também e especificamente os atos de maldade, de morte, de tocaia que se fazia contra a família real. A rejeição da lei, os sacerdotes, quando eles rejeitam a lei, quando eles rejeitam o pacto, eles estão abertos a uma corrupção. Amados, quando nós deixamos a lei, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos do Espírito Santo, nessa época não se falava nisso, mas hoje nós podemos usar essa mesma situação, né? E hoje nós temos ainda o auxílio do Espírito Santo. Quando nós nos afastamos da lei de Deus, quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós nos afastamos do Espírito, nós estamos sujeitos. Abre-se uma brecha para o inimigo agir na nossa vida. E nós começamos a agir de forma corrupta, pecaminosa, até chegar ao assassinato, que era o cúmulo dos pecados ali. Não que exista pecadinho e pecadão. Existe pecado, pecado é pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Existe pecado. Mas até o assassinato, tá? O nível de corrupção estava tão grande que até a morte das pessoas era admitida. Então se vê aqui como os líderes eram falsos, como os líderes eram podres, como os líderes, sacerdotes, profetas e governantes eram a escória da sociedade. Eram um bando, eram bandidos. Deus não está fazendo diferença aqui. Efraim, que era a principal tribo de Israel pecou, Judá pecou. Todos os três pecaram. Então, todos os três serão julgados e punidos. Deus quer trazer Israel. Mas quando Deus quer trazer Israel, Ele quer trazer de forma saudável, com justiça social, com saúde espiritual, com saúde material. Ele quer mudar a sorte destas pessoas. Por quê? Porque Ele quer demonstrar misericórdia. Aquela alva que estava surgindo, aquela manhã, logo cedo, que estava surgindo, surge, Ele quer que surja com misericórdia, como lá nós encontramos, né? Jeremias fala isso, né? Que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus quer trazer misericórdia.
Mas quem não está deixando? O povo, os sacerdotes, a liderança. Sarar aqui quer dizer reverter a moralidade, porque nós podemos ter saúde física, mas nós também podemos ter saúde espiritual, saúde psicológica, saúde. Então ele quer sarar. Sarar no sentido de reverter imoralidade. A imoralidade tem que ser banida, tem que ser afastada. O propósito de Deus não estava acontecendo, não dava, Deus não conseguia fazer. Por que Deus não consegue fazer se Ele é todo-poderoso? Porque às vezes a conduta da pessoa é pecaminosa e ela, pela sua iniquidade, pela sua maldade, pelo seu descaminho, pela sua injustiça, ela não permite que a misericórdia atinja, que a misericórdia chegue até a pessoa. Então nós temos aqui que os planos de Deus é curar, é sarar, mas a doença é tão arraigada que o povo não quer, ele está se sentindo ótimo desse jeito, eu não quero saber. Eu quero bênção, mas eu não quero fazer nada. Eu não quero mudar o meu comportamento. Eu quero continuar sendo iníquo, pecador, mas eu quero ser abençoado. Isso não existe. Então, se desta forma não dá, então vai ter que ser de outra forma. Que outra forma? O julgamento. O julgamento é assim que vai acontecer. Tá? É assim que nós vamos atingir, então, essa cura através do julgamento. Deus vai restaurar? Vai. Apesar da perversidade, sim, a perversidade não deixa, mas Deus vai fazer por conta de um juízo, de um julgamento. As pessoas não deixam porque o seu amor pela idolatria, o seu amor pelo pecado é maior. Então, o coração engana, o desejo engana, o pecado engana. Eles estão sendo levados por esses pensamentos e por esses desejos demoníacos e não conseguem fazer escolhas apropriadas. Então, o cerco é a sua própria conduta. Eles serão cercados, eles serão levados em cativeiro, eles serão punidos, né? Em consequência dos seus pecados. E aí sim, Deus pode vir e restaurar a nação. Olha, até onde tem que se chegar para se conseguir uma restauração. Amados, bons estudos.